Capítulo 13, a multiplicação silenciosa. É um ótimo ponto de partida. Com certeza, nós vamos mergulhar tão fundo nesse capítulo do livro A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel, que a missão de hoje é bem clara. Quem está ouvindo vai ter a exata sensação de ter lido essas páginas. E o melhor, sem nenhum jargão complicado de mercado financeiro. Nada disso. Nós vamos focar apenas nas lições mais valiosas e nas perspectivas mais surpreendentes que a gente conseguiu extrair diretamente do texto. É uma leitura que muda a nossa forma de ver o mundo, né? Nossa, demais! E a visão geral desse capítulo gira em torno de um conceito central muito poderoso. É a ideia de que o verdadeiro crescimento financeiro, aquele que realmente se sustenta, acontece longe dos holofotes. Ok, vamos desempacotar isso. Como a gente pode dar o tom dessa nossa discussão? Olha, para dar o contexto ideal da filosofia desse capítulo, a gente precisa entender que a paciência e a discrição são as ferramentas mais subestimadas nas finanças hoje em dia. Tipo, a gente vive na era do barulho, né? Pois é, a gente é treinado para achar que o sucesso precisa ser gritado aos quatro ventos, mas o autor mostra que o caminho oposto é que traz os resultados mais sólidos. E ele usa uma analogia muito interessante para abrir o capítulo. Ele compartilha uma citação de Lao Tse. A frase é bem simples. A natureza não tem peça, mas tudo acontece. Essa frase resume tudo. Resume mesmo. O texto faz a gente pensar sobre as sequoias gigantes. Aqueles organismos enormes, complexos, que chegam a alturas absurdas. Ou então, como as grandes montanhas são formadas. São processos majestosos. Sim, tudo isso é criado pela natureza de uma forma incrivelmente impressionante, só que num silêncio absoluto e ao longo de muito tempo. Não tem ninguém aplaudindo a árvore crescer milímetro por milímetro. O que é fascinante aqui é conectar essa analogia exata da natureza com a vida real e com as nossas finanças. O autor relata uma história que é muito comum, uma daquelas que a gente sempre vê nos jornais. Aquela clássica do cara comum. Exato. A história daquela pessoa simples que trabalhou a vida inteira com um emprego de salário baixo. Um zelador, um faxineiro, alguém que nunca ostentou nada. Que andava com o mesmo carro velho por 20 anos. Isso. E aí, de repente, essa pessoa falece. E quando vão olhar o testamento ou as contas, a família descobre que aquela pessoa super pacata conseguiu acumular dezenas de milhões de dólares. É de cair o queixo. Todo mundo fica se perguntando de onde veio aquele dinheiro todo. Essa pessoa simplesmente economizou e investiu em absoluto silêncio por décadas. Sem se gabar. Sem se gabar nenhuma vez. Sem nunca tentar superar os vizinhos, sem tentar mostrar que estava indo bem de vida. É a força silenciosa agindo nos bastidores. É impressionante como a ausência de exibicionismo protege o patrimônio. E para ilustrar como o barulho estraga as coisas, tem um exemplo no livro sobre relacionamentos amorosos que eu achei sensacional. Nossa, esse exemplo é muito bom. O texto propõe o seguinte: imaginemos um casal normal. Agora, se cada mensagem de celular, cada conversa íntima, cada discussão sobre quem esqueceu a toalha molhada em cima da cama, se tudo isso fosse publicado nas redes sociais para os amigos julgarem... Ia ser um desastre. Um desastre completo. A pressão externa simplesmente arruinaria a relação, porque o casal pararia de agir de forma autêntica e começaria a performar para a plateia. Exatamente. E a lição aqui é que o mesmíssimo fenômeno acontece com o dinheiro. Quando o dinheiro é barulhento, quando as finanças são performáticas, a pressão de fora entra e destrói as boas decisões. E aí que o capítulo entra nos detalhes práticos de como construir essa imunidade. O primeiro grande ponto foca na importância de usar referências internas. Em vez das externas? Em vez das externas, exatamente. O livro apresenta uma espécie de experimento mental. É o teste do isolamento. Esse teste é pesado. É um choque de realidade. A pergunta crucial do texto é bem direta. A felicidade com o resultado financeiro ou com a compra de um bem muito caro seria exatamente a mesma se absolutamente ninguém mais pudesse ver aquilo? E se não houvesse comparações possíveis com outras pessoas? Isso. Se a pessoa comprasse um relógio caríssimo, mas tivesse que usar ele escondido embaixo de uma blusa de manga comprida para sempre,
a satisfação seria a mesma? Se a resposta for não, o dinheiro não está comprando utilidade, está comprando status. Está comprando a atenção dos outros, e a atenção é um péssimo investimento, porque evapora rápido, e isso nos leva a aprofundar no segundo ponto, que é a individualidade do sucesso. Que é onde muita gente tropeça. Demais. As pessoas são diferentes. O livro cita o autor Christopher Morley para ilustrar isso. A citação diz que só existe uma forma de sucesso: poder viver do seu jeito. É uma frase libertadora. Muito, porque explica de onde surgem os maiores erros financeiros. Eles surgem quando a gente tenta imitar as estratégias ou estilo de vida de pessoas que têm personalidades e objetivos totalmente diferentes dos nossos. É jogar o jogo errado. Não faz sentido copiar a carteira de investimentos de um operador da Bolsa de Nova York se o objetivo final é só ter paz numa casa de campo. Os riscos e as necessidades são outros. E o texto ainda traz uma citação do Brent Beshore, que complementa isso de um jeito brilhante. Ele fala sobre a importância de comemorar sem inveja. Essa parte é essencial para a saúde mental. É a liberdade incrível de ficar 100% feliz em ver alguém ficar muito rico fazendo algo que não se tem o menor interesse em fazer. Tipo, alguém monta um império trabalhando 18 horas por dia com exportação de peças de maquinário. Um trabalho super desgastante. Sim, e a gente pode olhar e dizer, palmas pra você, mas eu não quero essa rotina pra mim. Eu não invejo o seu dinheiro porque eu não invejo a sua vida. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente entra no terceiro ponto abordado no capítulo, que é focar na verdadeira independência pessoal. O autor chama isso de um tipo de egoísmo positivo. Egoísmo positivo. Gostei do termo. Porque o dinheiro bem usado, na sua essência, é aquele que permite que a pessoa acorde de manhã e tenha autonomia, decidir o que fazer, com quem fazer e por quanto tempo fazer. Ter o controle da própria agenda. Exato. E fazer isso sem a menor necessidade de impressionar terceiros. Essa é a riqueza silenciosa. Ela não compra objetos reluzentes, ela compra tempo livre e paz de espírito. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque depois de mostrar essa solidez, o autor bate de frente com o quarto ponto do capítulo, que é a fragilidade da riqueza rápida. Aquela riqueza barulhenta. O contraste é enorme. É gritante. O livro aborda uma regra chamada de meia-vida do dinheiro. E a regra diz, basicamente, que a velocidade com que se ganha muito dinheiro é a exata meia-vida do tempo em que se pode perdê-lo. Ou seja, o que vem rápido vai rápido. Exatamente. Se o dinheiro dobra em um ano através de especulação maluca, a probabilidade dele desaparecer completamente com a mesma velocidade é imensa. E tem um motivo psicológico fascinante para isso acontecer, que o autor analisa a fundo. É o custo emocional do dinheiro. Como funciona essa balança? Funciona assim. O dinheiro que é ganho de forma rápida e fácil, muitas vezes dependente muito mais de sorte do que de habilidade, tem um custo emocional muito baixo na hora de ser gasto. A pessoa não sentiu a dor de economizar cada centavo. Exato. Não tem suor naquelas notas. E isso inevitavelmente leva a compras impossíveis e extravagantes. É o cenário clássico dos novos ricos comprando Lamborghinis amarelas para desfilar na rua. Querendo provar que venceram na vida. Isso. O ego infla muito rápido porque o dinheiro veio fácil. Mas como não tem uma base de educação financeira e paciência, quando a sorte vira, o resultado são perdas catastróficas. E o capítulo amarra essa ideia introduzindo o que eu achei a maior ironia de todo o livro, que é o quinto ponto, o paradoxo da velocidade. Esse paradoxo dá um nó na cabeça de muita gente. Dá mesmo. Porque a conclusão do autor é que a maneira mais rápida de ficar rico, ironicamente, é ir devagar. É abraçar a lentidão. A verdadeira vantagem nas finanças não está na velocidade das operações ou em tentar prever o futuro do mercado. A mágica está na longevidade, na parcimônia e na capacidade de persistir quando as coisas ficam monótonas ou difíceis. E o texto aponta que muitas pessoas até querem ser investidores de longo prazo. Elas entram com essa mentalidade, mas falham no meio do caminho. Falham pela pressão social. Elas se preocupam demais em parecerem espertas na rodinha de amigos.
É difícil manter um investimento seguro e devagar quando todo mundo está falando da nova aposta que rendeu 30% em um mês. É o medo de ficar de fora. E também o medo de parecer ingênuo. A pessoa fica com medo de parecer boba a curto prazo por não estar participando da corrida e acaba sabotando o plano de longo prazo ao enfrentar as quedas que são absolutamente normais no mercado. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que o sucesso verdadeiro é a capacidade de absorver o que o livro chama de volatilidade gerenciável em absoluto silêncio. Aguentar o solavanco sem gritar. Exato. É fazer apostas tranquilas de que as coisas vão melhorar lentamente ao longo dos anos, sem a pressão de estar em uma corrida constante contra outras pessoas, sem olhar para a raia do lado. Isso levanta uma questão importante sobre como essa multiplicação silenciosa funciona no nosso dia a dia. Ela atua como um verdadeiro escudo protetor, não é? Com toda certeza. Ao remover essa pressão social pesada e colocar todo o foco na independência pessoal, a longevidade financeira deixa de ser uma questão de sorte e se torna quase inevitável. Você blinda suas emoções. E conectando essas ideias ao cotidiano de quem está acompanhando a nossa análise de hoje, a gente percebe que adotar o silêncio financeiro não é apenas uma estratégia pragmática de investimento. É um estilo de vida. É a melhor forma de proteger a paz mental contra a ansiedade moderna. A gente é bombardeado por armadilhas nas redes sociais o dia inteiro. Pessoas exibindo o melhor ângulo das próprias vidas. Escapar desse teatro é recuperar o fôlego. É sair de um jogo onde a regra é perder a própria essência para agradar quem nem se importa de verdade com a gente. O silêncio traz essa clareza. E para fechar a nossa imersão profunda de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo final, flutuando no ar para uma reflexão individual. Uma daquelas perguntas para a gente levar para o resto da semana. Exatamente. Se existisse uma garantia mágica, uma certeza inquebrável de que absolutamente ninguém no mundo jamais saberia o quanto de dinheiro se tem no banco ou quais objetos se possui em casa, qual seria a primeira despesa a ser cortada do orçamento ainda hoje? É uma excelente provocação. Fica a reflexão, obrigado por acompanharem a análise e até a próxima.